Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, a todos que estão aí ligados e também toda a equipe que está aí por trás dos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas. Esse é o programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Olá, Nando! Olá, pessoal do Alvorada! Bom demais estar aqui de novo. Para o pessoal da técnica também da Rádio e TV, um beijo à distância. E para você que nos vai dar prazer da sua doce companhia, muito obrigada por dividir esse tempo, esse momento com a gente, que é muito especial. Obrigada, Nando. Feliz por estar aqui de volta nesta semana. Que gostoso! Início de novo ano, né? A gente já começando 2022 com toda a força, né? E nada mais do que começar o ano com horas felizes, né? Esse é o tópico 11 do livro Amarelinho, autoria da nossa querida Raquel, e é a página 28 e 29 para você que está acompanhando aí. Importante, né? Termos de que gerarmos e criarmos horas felizes, né, para esse novo ano, né, Raquel? Que sejam muitas, né? Que 2022 venham mil motivos para a gente sorrir, né? Outros tantos para a gente criar oportunidades. Como você falou, achei muito interessante criar oportunidades para termos horas felizes. Isso é maravilhoso porque realmente o arbítrio está aqui, né? Na nossa mão, como uma bolinha que a gente joga de um lado para o outro e a gente às vezes esquece de manejar isso em nosso favor. Então, que sejam muitas, muitas horas felizes nesse 2022. Aproveito, Nando, te desejar um feliz ano novo, cheios de horas felizes, cheios de luz, e também a todos que estão nos acompanhando, muita saúde, paz, que o Criador, com seu doce olhar, esteja sempre presente na vida de todos nós, na sua, na minha, na de todos nós. É verdade. E sempre o dia começa na manhã, né? Quando a gente desperta, vai dar o primeiro passo, vai começar as nossas atividades. Então, aqui começa o texto assim: mais um dia se inicia, e a pergunta é: como será o seu dia? Serão 24 horas de reclamação ou de agradecimento? Aí a gente já pode ouvir você comentar, né, Raquel, sobre reclamação ou agradecimento. Pois é, eu acho tão interessante esse momento, né? Esse momento em que a gente pode tirar para a gente, aqui na Alvorada, essa oportunidade linda que o Nando nos dá de trazer a reflexão, essas páginas que a gente escreveu no livro 15 Minutos de Amor Próprio. E quando perguntam, Nando, o que é amor próprio, eu sempre gosto de falar que é a bússola que aponta a direção, que é questão de saúde mental, que é assumir seu papel no mundo. Está longe de ser narcisismo, achar que somos melhores que alguém, mas é procurar entender o nosso lugar no mundo, criar rotas felizes. E a gente sabe que as rotas felizes ela acontecem enquanto a gente caminha, né? E ali o tempo passa, e para muitos de nós a sensação é que ele não passa, não, é que ele voa, que ele tem voado, e que a gente acaba não tendo tempo para nada. Às vezes a gente esquece de olhar para a gente e falar: puxa vida, 24 horas do dia, e quantas horas eu tive para mim, quantas horas eu tirei para ser feliz, né? A gente, aqui no campo dos atendimentos, você também, né, como psicólogo, eu como psicanalista e terapeuta integrativa, vou atendendo ali, lidando com as dores das pessoas, e muitas chegam dizendo: mas eu adotei um modelo que chegou para mim de vida, e se você perguntar se eu estou feliz, eu estou feliz. Infeliz eu não estou, só quero tentar um outro tipo de felicidade. Então, a pessoa, assim, a gente vê uma busca crescente de aproveitamento dessas horas, e as pessoas às vezes não sabem como buscar, o que buscar, né? Que rota trilhar, que caminho percorrer. Então, o tempo realmente da nossa vida é muito precioso, e a cada passo que a gente dá a impressão que
cada vez mais a gente precisa ter mais lucidez para agir com mais sabedoria, procurar angariar através do que é importante para a gente essas horas felizes, né? Então, como você falou, o dia começa pela manhã, exceto aqueles que têm que acordar de madrugada ainda, né, para trabalhar, mas se não pela manhã, quando o dia começa, seja como for, está ali uma grande oportunidade de decisão na nossa mão, né? Por isso que eu comecei assim, a primeira pergunta é, como será o seu dia? A gente já, às vezes as dores são tão fortes, né? Às vezes o cansaço é tão grande, enfim, as exigências são tantas e enormes na nossa vida, que a gente já começa, não um dia, mas a gente continua o dia anterior, a gente continua a semana anterior, né? Carregados de peso, sobrecarregados, tristes, e a coisa se arrasta. Então, a gente, às vezes, não tem nem tempo, olha que paradoxo, né? Mas, às vezes, a impressão que dá é que a gente não tem nem tempo de começar um dia. A gente, às vezes, só continua, mas em termos de sensação, né? Carregando as bagagens de trás para agora. Então, o livre-arbítrio é algo incrível que ele coloca na nossa mão a decisão todos os dias da gente fazer o que a gente quiser, da gente programar as nossas horas, aproveitar e sorver as nossas horas do jeito que a gente quiser. Isso é maravilhoso. Por isso que está aqui, né? Como será o seu dia? Serão 24 horas de reclamação ou de agradecimento? Porque olha onde você decide estar. A vida te coloca onde a gente se coloca, né? Então, se eu me coloco na reclamação, eu vou viver peso, eu vou arrastar mais a semana que foi pesada. Então, veja, na passagem de ano que a gente teve, agora no novo ano, em 2022, fica até uma reflexão, né? De recomeço, não de dia, mas de dias felizes, né? Porque a gente procura essa ressignificação. Por isso, a provocação, né? O que você vai fazer do seu dia, Nando? Não é? Então, às vezes, realmente é difícil a gente romper com algumas barreiras mentais, alguns pontos de vista. Aqui é um chamamento para a gente ser mais feliz, só isso. Já começa assim. O que você vai decidir fazer? Vai continuar reclamando, arrastando nos dias, ou vivendo, saboreando, criando outras 24 horas diferentes, né? É verdade, ó. Mais uma questão aqui, que a gente vamos ter aqui algumas questões aqui na sequência, né? Serão 24 horas de pensamentos desorganizados e tumultuados que direcionarão o seu dia ou de disciplina mental para selecionar o que vale sustentar na tela mental e o que vale descartar, né? Será que a gente vai carregar nesse dia, né? Nessas 24 horas? Como você coloca aqui, ó, pensamentos desorganizados e tumultuados, né? Ou a gente vai descartar esses pensamentos, né? Aqui, ó. É a verdadeira peneira mental, peneira emocional, que na verdade é bom demais você se sentir mais leve, né? Em algumas consultas, alguns protocolos, as pessoas falam assim, poxa, mas eu não sei viver diferente. Mas é porque você só aprendeu a viver daquele jeito. Que tal criar outros cenários e verificar que, de repente, em outras paisagens, sem deixar de ser quem você é, sem desidentificar-se da própria história e até mesmo sem negligenciar as obrigações que se tem. Ninguém está falando aqui para largar tudo e sair fazendo só o que se quer, porque a gente sabe que às vezes a gente tem os tem que, né? Eu tenho que, eu tenho os tem que. Mas não só pode, acho que a vida ela não é só esse peso do tem que. Ela pode ter a leveza do pode ser, né? Do quero ser outra coisa, quero experimentar. Então, isso envolve até o jeito de pensar, não? Porque à medida em que você pensa, você decide. Isso é automático. Isso ocorre numa velocidade até perigosa, porque se você vai num mecanismo de decisão, você não saneia, não seleciona, você então passa a viver no automatismo perigoso da vida. E se o teu ponto de partida foi aquele que te traz alguma infelicidade, ou você é até feliz, mas gostaria de ser mais, aperfeiçoar a sua felicidade para aquilo que te faça uma melhor pessoa, te faça se sentir melhor,
Então, significa que a realidade que você vive, ela não é completa. A gente está nessa busca da evolução. Nada é completo. A gente está indo atrás do que faz cada vez melhor e mais sentido para a gente, né? Então, essa provocação vale a pena a gente até selecionar nas horas que se seguem daquele dia a maneira como a qual eu vou pensar. Vem um pensamento ruim? Ai, meu Deus, é obsessor. Tá, pode ser o que for. A decisão é nossa, acatar ou não, ficar nessa rede mental ou não. E, às vezes, é do nosso próprio inconsciente que vem essas informações, né? Aqueles pensamentos reprimidos, oprimidos. Então, quando vier vem eu mesma, né, aqui no dia a dia, vem um pensamento ruim e eu estou numa vibe legal, eu não baixo mais a guarda, não. Eu não caio mais nas minhas próprias armadilhas. Eu presto atenção, né? Se vem um pensamento, logo a gente sente. Muita gente, às vezes, não sabe como. Pensou numa coisa triste, sentiu tristeza, sentiu algo ruim, e fica o dia inteiro perdido naquele sentimento. Perde a oportunidade de sorver os momentos legais que aquele dia poderia trazer, por exemplo. Então, horas felizes tem a ver, inclusive, como sanear, né? Procurar sanear, selecionar, vislumbrar dentro da gente o que vale a pena manter, o que vale a pena descartar. Eu caí em inúmeras armadilhas em mim mesma, né? Por esse automatismo. Ai, tem que fazer 1000 coisas. Quem não tem que fazer 1000 coisas todos os dias? E aquilo, só o fato de eu pensar nas coisas que eu tinha que fazer já me cansava. Eu falei, não, peraí, deixa eu pensar diferente. Tem tudo isso para fazer. O que eu tenho que fazer primeiro? E ela resolvia, tá, e agora? Quando eu via, o trabalho fluía e eu não pensava em tudo, com o peso do tudo. Eu pensava no tudo com uma leveza. Né? Olha só como às vezes é só a gente mudar, fazer um ajuste fino, ou alguns ajustes finos, para que essas horas tenham mais qualidade. Isso mesmo. A gente tem que se preocupar em não chutar o balde, porque se a gente chutar o balde, podemos tropeçar nesse balde depois na sequência. Tomar cuidado. Aí, mais uma questão, né? Questão aqui, ó. Serão 24 horas de angústia pelo que não aconteceu, ou de fé e esperança para que os caminhos emocionais sejam mais amenos, tornando mais fáceis o pensar e o agir? É difícil assim, né, Raquel? Quando a gente levanta, às vezes, sabe? Quando a gente levanta aquela nhaca, você quer tirar parece que um peso de cima para levantar. Meu filho gosta muito de andar de bike, né, pela cidade aqui de São Paulo, e ele falou, e ele sempre coloca na sua organização que ele precisa fazer esse exercício. Então, no dia que esse dia ele tinha que fazer o exercício, ele sempre pega a bike para passear, ele falou, eu vou só até aqui pertinho. E a gente mora aqui na zona norte de São Paulo, ele foi até a zona sul, lá no Ibirapuera, de bicicleta. Aí depois, conversando comigo, ele disse, pai, você veja, às vezes a gente acorda com essa nhaca aí que eu falei agora, mas se a gente quiser, isso pode mudar. A gente pode mudar no dia. Então, não está dando certo alguma coisa agora, ou no começo do dia, ou não deu ontem, isso pode mudar. Por isso a gente precisa, né, romper com isso aí, com essa, né, angústia e transformá-la em fé e esperança aqui, como você coloca, né, Raquel? Pois é, esses dias eu fiz uma live lá no meu Instagram, lá no Cantinho da Alma, e foi muito interessante, foi inclusive a live de despedida, né, do ano de 2021, e aí a gente entrou não sei como eu posso chamar essa live, eu monto um conteúdo e depois dou o título, né? Eu acho que a minha criação é assim que funciona. E aí do conteúdo, eu estava vindo muito essa questão, como que é sentir Deus em mim, né? Deus em mim, o Criador em mim, a criação em mim, a felicidade em mim, a paz em mim, tudo isso. E aí eu chamei a live de Alma, a porta de Deus em nós, né? Para refletir quantas portas a gente fechou, quantas a gente fecha, muitas vezes, para a bondade da criação chegar e fazer o trabalho dela. Muitas vezes a gente repele até a ajuda de Deus, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Imagina você que dentro de você e dentro da gente, a gente semeia angústia. Que possibilidade a espiritualidade, ainda que queira e possa, mas que possibilidade ela tem de, naquele momento, fazer alguma coisa? A não ser
dar bons conselhos, de ânimo, de intuição. Agora, se eu não tiver ouvido de ouvir, que diferença faz o esforço da espiritualidade amiga, fazendo o trabalho de proteção, de tentar evitar que eu caia ali numa depressão ou qualquer coisa que o valha? Então, quando a gente abre, eu estava fazendo esse exercício, né, Nando, de abrir a porta da alma para permitir que Deus entre e fique em mim. Eu perguntei na live o que essa sensação causaria nas pessoas. E foi brilhante a participação do pessoal, porque o pessoal disse confiança, paz, serenidade, e alguém disse algo que eu gosto muito, disse presença. Presença, eu sinto presença. E quando a gente sente presença, a gente sente vida na vida. É como na chamada, né? Na escola. Nando Garcia, presente. Você está ali naquele momento, para aquele objetivo, sabe o que depende de você. Você olha para frente, sabe o que fazer, para onde ir, tudo mais. Você entra numa sintonia mais elevada automaticamente. Você entra num estado de paz em que a perturbação não faz morada. A angústia passa longe. Afinal de contas, onde Deus existe, a completude é tão grande, onde a criação existe é tão grande, tudo em abundância, que você não sente falta de nada. Você sente uma presença de você tão grande que passa a fazer sentido, tudo passa a fazer sentido. Você tem uma lucidez tão grande e a presença faz isso. Então, hoje, nesse tema, eu gostaria muito que a gente pensasse nisso. A presença de nós mesmos no nosso dia. Quanto de nós temos no nosso dia ali presentes? Com fé, com a certeza de que nós estamos em nós. E quando a gente está na gente, seguindo os nossos propósitos, eu não acredito que não tenha um pai, né, que não ficaria feliz por essa realização. Imagine Deus vendo você se assumindo, né? O Nando presente, a Raquel presente, você aí presente, assumindo a posse e propriedade das suas emoções, dos teus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso é maravilhoso, né? Por isso que aqui ao final a gente coloca 24 horas de angústia ou de fé e esperança, para que os caminhos emocionais sejam mais amenos, né? São essas questões que a gente coloca à frente, para que a gente tenha mais Deus, mais calma dentro de nós, né? Eu acho isso fantástico. É isso aí, que nem o Namastê que fala, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós. Então, só que a gente precisa abrir as portas do nosso coração, da nossa alma, de nós espíritos, para que ele possa agir em nós, né? E a questão da procrastinação, né? Serão horas de procrastinação ou de produção, de criação de um novo projeto? E aí está, a gente pode partir da criação, né? Não procrastinando a criação e nem a ação desse projeto que a gente vai colocar aqui, né, Raquel? A gente precisa pensar que a Você gente falou precisa de colocar... procrastinar, sim, você falou de procrastinar a criação. Quando você falou isso, talvez você pensou em seus próprios projetos, por exemplo, né? Mas você acabou de me dar uma grande ideia. Já pensou, Nando, quanto a gente procrastina a criação de Deus neste planeta? É legal esse nosso bate-papo, porque a gente chega em discussões até coletivas, né? A gente sai do micro para o macro e vai transitando nessas relações. Quantos de nós deixa os talentos enterrados e procrastina a nossa própria vida e assim procrastinando a evolução do próprio planeta? Porque a gente esquece, mas nós temos vários comprometimentos, mas dois muito importantes, um em relação à nossa evolução e outra nós no mundo, né? Qual o meu papel nessa engrenagem? Somos peça dessa engrenagem e cada peça importa. Você que está em casa é uma peça muito importante. Deus, a criação precisa tanto de você, faz tanto, que quando a gente se entristece, a engrenagem não funciona como tem que fluir. Então você me trouxe uma coisa muito legal que me fez pensar. Quantos de nós procrastinamos, muitas vezes, não só a nossa própria vida, mas a criação de Deus, né? É interessante isso, porque nós temos potencial de sobra para produzir todos os dias. A diferença está entre decidir ficar no sofá, procrastinando os deveres que a gente tem que fazer,
ir lá e fazer, e ter a sensação bendita e abençoada de olhar e falar que trabalho bem feito, bem-sucedido e cumprido. Existe no nosso cérebro o tal do sistema límbico, que é motivo pela recompensa, que dá uma sensação de prazer, né? Quando a gente recebe a recompensa pelo trabalho bem feito. Isso é maravilhoso. Por fim, eu só queria citar o Steven, eu sou péssima para nome, prometo que no próximo programa eu falo o nome dele, mas ele tem um livro muito legal, que são Portões de Fogo. Ele disse que quando ele vai criar, Nando, é um grande escritor americano, quando ele vai criar, ele limpa a casa dele inteira, e ele é poético até na hora dele falar os porquês. Ele fala que limpa até o capacho que está na fora da porta, para que as musas não sujem as suas vestes. As musas, sob o ponto de vista de inspiração. Então, se elas vierem e entrarem na casa, elas não sujam as vestes, ou seja, o ambiente tem que estar limpo para receber a própria inspiração, que é limpa, que muitas vezes vem do alto. Interessante isso, né? Olha, o ser se colocando à disposição da criação e da cocriação. Isso é bem legal. Isso aí é quase que uma característica bem forte do virginiano. Nem fale. Não é mesmo? 2 aqui na tela agora, nossa senhora. Quando eu tenho que criar alguma coisa ou realizar algo também, eu preciso organizar tudo, porque senão parece que as musas não vêm. Muito interessante. As musas isso. nem entram na Nem casa, entram, né? nem Fala, entram. nem vou chegar lá. É interessante isso aí, do escritor aí. Ele fala aqui também, olha, ele não, a Raquel fala, eu estou falando por ela, que sou eu que estou falando. Serão 24 horas minando suas forças, né? Suas energias, com quem ou com o que não merece sua atenção, ou ajudando de forma efetiva quem realmente precisa de você, do auxílio e do seu socorro, né? Então, a gente também, quando se socorre, a gente quase que exala esse socorro para o outro também. É aquilo que você falou, a gente é uma peça da engrenagem. Se essa engrenagem parar, ela compromete todo um funcionamento, né? Então, nós estamos integrados, fazemos parte, né, de tudo, desse universo aí. E é isso, né, Raquel? Verdade. Verdade. Quer dizer, tudo decisão. Eu estou colocando pontos, assim, tudo decisão. E em momento nenhum do meu trabalho, Nando, eu gosto de concluir. No livro de André Luiz, acho que Nosso Lar mesmo, tem a ministra veneranda lá da colônia do Nosso Lar, e o André Luiz, assim, nas palestras dela, ficava curioso, porque ela nunca concluía. Ela falava o evangelho e nunca falava, né? Nunca dava a conclusão. E aí, uma vez, ela explicou para ele, né? Teve a possibilidade de falar com ela, tal. Mas por que a senhora não conclui? Ela falou, o evangelho está para ser cumprido, ele não foi cumprido ainda. Quem sou eu para concluir ou cumprir? Então, o que eu quero dizer metaforicamente aqui, com baixa pretensão, é no sentido de, o meu trabalho é para fazer pensar, que faz bem para alguém, pode ser de forma diferente para mim, vice-versa, né? Por isso que no livro eu faço reflexões. Como vai ser o seu dia, por exemplo, minando suas forças, né? Com energias que não merecem sua atenção, ou, de repente, usando a sua poupança energética, por assim dizer, e ajudando outras pessoas, direcionando para o que importa. Que às vezes a gente faz de algo doloroso dentro da gente a nossa vida, e a nossa vida não se resume a um momento ruim, ou uma fase. Às vezes a gente confunde as coisas, acha que o problema vai engolir a gente. E é uma ilusão, ele não tem essa boca tão grande a ponto de engolir. Nós que nos apequenamos a ponto de permitir que ele passe por cima da gente. Mas tudo é decisão, e aqui mais essa provocação. De que forma você vai direcionar a tua energia no dia de hoje? Começa por aí, Nando. Tem bastante coisa para a gente pensar, tem bastante material para a gente fazer reflexões aí. Serão 24 horas de autodestruição, com sentimentos de insegurança, de incapacitação própria, sucateando seus dons e talentos, subestimando a si mesmo ou levantando a cabeça para olhar no espelho
e dizer a si mesmo que é capaz de tudo quando se tem boa vontade? Aí está, a gente tem que fazer essa pergunta lá no espelho, olhar e conversar com a nossa alma, né? E está ali refletido o refletido corpo, mas a gente sabe que, né, a alma, o O espírito está ali. Espiritismo, pois é, o Espiritismo fala muito em reforma íntima, né? Mas às vezes a casa tá tão requenguelinha, tá tão acabadinha, caindo tão aos pedaços, coitadinha, que às vezes não tem jeito. Às vezes não tem essa de reforma íntima, vai ter que ser construção íntima. O que eu tenho visto aqui é que, às vezes, o sistema de vida que a gente decidiu para a gente, de autodestruição, porque o que gera autodestruição? Né? Insegurança, a sensação de que a gente não é nada, de que o outro tem sempre mais valor que a gente, e que a gente não pode falar que a gente é bom, senão é orgulho, é arrogância, é prepotência, não pode, tem que ser humilde, né? Humilde, aquela humildade medieval cristã antiga, então assim, só coloca a gente para baixo, né? Então, essa correção de rota que a gente está passando hoje é através de um grande choque. A saúde mental ela está realmente muito abalada. E nós precisamos desse choque, desse chacoalhão para ver, pelo menos como reflexão e pergunta, o que a gente está fazendo da gente. Então, o modelo de vida que a gente adotou, né, que a maioria de nós adotamos, na verdade, foi o que a gente fez da gente? Eu sempre me subjuguei pelo modelo de vida comprado. Tá bom, isso te levou aos maiores lugares na carreira, aos melhores lugares na sociedade, e de repente, quando você vê e passa por recursos internos ali abalados, você não sabe fazer de você? Então, há uma outra vida não vivida a ser descoberta e essa me sustenta um outro lado. A vida profissional é uma das nossas faces. A vida amorosa é outra face. A vida com os filhos é outra face. E qual é a face de Deus em nós quando nós somos chamados a viver o melhor de nós? Poucos de nós conhecem. Então, essa é outra provocação no seguinte sentido. E aí, vai descer na masmorra onde você deixou presa sua alma e vai dar uma cacetada de novo na muleira dela, se autodestruindo mais uma vez? Ou vai levantar a cabeça e começar a olhar no espelho e dizer, eu estou aqui, eu estou viva, eu sou presente em mim e eu vou fazer alguma coisa por mim, começar a fazer. A boa vontade é a chama da concretização de qualquer realização, né? A boa vontade. O oposto da boa vontade é a preguiça, né? Infelizmente, a gente vê muita gente ainda nesse estado, mas cada um vai colher realmente pela boa vontade ou preguiça que teve na semeadura do próprio plantio. Então, como é cada um segundo as suas obras, a coisa é bem distribuída por aí. O que a gente faz é só tentar refletir e colocar a mão na massa já, se é para o nosso bem, que façamos hoje alguma coisa em nosso benefício. Chega de se desvalorizar. Perante a criação, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Não há que temer, seguir adiante. Lembrar como Jesus disse, olha os lírios do campo, eles têm todos os nutrientes para crescer, quando crescem, florescem, têm um aroma maravilhoso, embelezam a natureza que só eles. Você é assim, tem todos os recursos para seguir em frente. Então, uma pílula uma injeção de ânimo nessa manhã gostosa. E aí, na continuação, já não é pergunta mais, aí já tem uma afirmação aqui dizendo, a escolha é nossa. Alguns acontecimentos da nossa vida, dos nossos dias, fogem do nosso alcance. Mas muitos deles, especialmente os ruins, ocorrem em razão de nossa negligência e até mesmo imprudência, pela falta de vigilância e de cuidado, a começar pelos nossos pensamentos, porque eles são geradores mesmos, e os pensamentos vão gerar muitas situações, né? Vamos dizer assim, vão se transformar, vão criar vida, vão até se solidificar, né? Nos nossos dias, né? Solidificar, isso mesmo, viram realidade. Né? Aí você passa a viver o pior do que você projetou. É muito triste a gente ver potencial humano sendo desperdiçado assim, né? Tanta beleza interna sendo degradada.
em vez de viver, a gente deprecia a nossa qualidade de vida, né? A nossa própria vida. A gente vai perecendo em vez de vivendo. É difícil isso. E aí me lembra muito de um livro muito interessante, essa passagem, Nanda, eu vou falar rapidamente, que é o livro Peregrino, de John Bunyan. Não sei se você chegou a ler, bem bacana. Foi escrito em 1692, por ali, e John Bunyan é um dos mais traduzidos. Aquela história, um dos mais traduzidos depois da Bíblia. Ele percorre o mundo há muito tempo. E é muito bom, né? E se engana quem lê e pensa que ele aborda só religião. Ele fala do evangelho, né? Ele fala de porta estreita o tempo todo. Então, o que acontece? O cristão, ele tem um sonho, é um personagem fictício, né? John Bunyan narrando. Ele tem um sonho dizendo que a cidade dele vai ser destruída. E ele tem que pegar a família dele embora e avisar tantos quanto possa para que sigam, né? E vão buscar a salvação em outro lugar. Que salvação é essa, de onde vem, para onde ela vai? Ele não sabia dizer. O pedido, o alerta era: saia, vai embora. Contando o sonho para a mulher dele, a mulher não acreditou, a família também não, os vizinhos, os amigos ridicularizaram. Então ele pegou a bolsa dele, que era bem grande, uma mala enorme, ele andava até curvado, e foi embora. E aí, de repente, ele passou por vários desafios, ele encontrou vários personagens durante a estrada. Mas por uma negligência dele no caminho, ele caiu no Lago do Desespero. Era um pântano, cheio de lodo, fétido, horrível. E ele estava quase morrendo, porque a bagagem que ele trazia nas costas era muito pesada. E ele não conseguia soltar. Porque no sonho dizia assim: você só vai conseguir se liberar da bagagem depois que você passar pela porta estreita. Onde entra aquela história de Cristo, quando diz que vinde a mim, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave, aquela coisa toda. E aí veio o auxílio, fora do pântano, estendeu a mão e tirou ele de lá. Ele falou: meu jovem, mas o lago é tão grande, não é possível, você tropeçou aqui e viu? Não viu o Lago do Desespero? Ele falou: pois é, eu ando tão curvado pelo peso da bagagem que não vi, tropecei e caí. Ele falou: pois é, por que você não tirou a bagagem? Eu não posso, eu só posso quando passar pela porta estreita. Isso é uma série de metáforas, Nando, e de interpretação, simbologia, filosofia e tal que tem por trás, mas que me fez pensar justamente nessa parte aqui do amarelinho, né? Alguns acontecimentos da nossa vida, dos nossos dias, fogem do nosso alcance. É verdade, a gente não tem controle sobre tudo. Por exemplo, o lago ali estava cumprindo o papel dele. A gente não tinha o poder de ir lá e tirar o obstáculo do caminho, porque era maior, era da natureza. Mas muitos deles, especialmente os ruins, ocorrem em razão de nossa negligência, até mesmo imprudência, pela falta de vigilância e de cuidado, a começar pelos nossos pensamentos. O Lago do Desespero, simbolicamente no John Bunyan, no livro O Peregrino, é o lago da nossa mente quando a gente cai em desespero, quando a gente se afunda. E a gente, às vezes, não consegue emergir, né, na superfície, justamente porque a gente está com uma bagagem muito pesada. Então, olha só, não orei, não vigiei, caí no lago do desespero, estou afundando porque a bagagem é pesada demais. Então, a provocação que eu faço aqui me fez lembrar de um Bunyan, sim, para a gente começar a raciocinar sobre o fato de que o que eu tenho na minha bagagem? Será que eu preciso levar tanto peso assim? Será que eu não estou no lago do desespero? Será que eu não estou prestes a cair? Será que não vale uma reflexão de revisar meus passos para andar menos curvado e olhar para frente para vigiar os perigos? Tem uma série de coisas que dariam 1000 programas aqui só para isso, viu? Mas que é muito interessante. Muito bem, então, agora chegou o momento da gente dar aquela pausa para o momento da prece. Então, nós vamos nos preparar aí e pedir que você possa, de repente, colocar aí um recipiente de água e também, no momento da prece, fazer, né, aquela visualização para a pessoa que está precisando. Então, nesse instante, que nós possamos, já conduzindo este momento de prece, de oração e vibrações, lembrar daquelas pessoas que muitas vezes provocam, né, na sua própria vida, obstáculos, dificuldades, dilatam desafios, carregam bagagens demasiadas,
E fica difícil porque podemos cair nesse lamaçal, como a Raquel trouxe nessa história. E também, se tivermos muito volume, como é que iremos passar, de repente, naquela porta da agulha? Que nós possamos fazer reflexões a fim de que, se precisamos reformar ou reconstruir alguma situação em nossa vida, que façamos para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida, de como estamos vivendo. Vemos exemplo daqueles irmãos que as águas tomam de inundação seus lares, destruindo tudo, até a própria casa, ou os furacões, tufões, que muitas vezes tiram os lares, arrebentam com tudo. E aí a pessoa senta e fala, como é que eu vou fazer agora? Tudo foi levado. Então, muitas vezes não acontece situações a extremos conosco dessa maneira, mas tem situações que realmente fazem com que gerem obstáculos para seguirmos em frente. Então, que a espiritualidade maior, ligada ao nosso Mestre Jesus, possa nos inspirar, possa nos fortalecer, para que pensamentos construtivos possam fazer parte desta reconstrução em nossas vidas, para melhorarmos esta qualidade de viver e de se relacionar e de levar aqueles que estão à nossa volta como o nosso planeta em toda a sua totalidade, o melhor que pudermos, o melhor possível. Para isso contamos contigo, Jesus amado, que tu possas nos iluminar com teu coração misericordioso e amoroso. Por isso pedimos-te novamente, esteja conosco, Jesus, não tão somente nessa hora, nesse instante, agora, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem. Aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não conhece? Então se associe. É bem fácil, nós vamos passar aqui agora o site, é o amigosdaboanova.com.br, isso mesmo. E também temos os telefones fixos, né? E também o 0800, que é uma ligação gratuita. Então anote aí, olha, 0800 12 018 38. Esse é a ligação gratuita para todo o Brasil. E o fixo é o 11 2458 3214. E também aquela modalidade de ligação gratuita aí com mensagens, que é o WhatsApp. É o 11 97 261 0272. E o Pix é esse mesmo número que nós vamos repetir para você fazer aquela colaboração. Mesmo durante aí o programa, você pode fazer essa transferência de recursos, que é o 11 97261 0272. É o Pix da FEAL aí, né, dos Clube Amigos da Boa Nova. Porque essa ajuda, ela vai ser importante para outras pessoas para ouvirem, para receberem o sinal da rádio, da televisão, né, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Você pode colaborar para isso. Muito bem, Raquel. E aí também a gente quer o recadinho seu, como as pessoas te encontram aí nas redes sociais. Legal, Nando. Para me encontrar, eu faço bastante coisa no Instagram, acho que por lá fica mais fácil. Meu Instagram é @Raquel com QU, underline Baxiega. Então, Raquel, underline Baxiega. E fico feliz também porque lá a gente tem uma plataforma que reúne todos os outros links, né? De site, Facebook, outros trabalhos que a gente faça por aí, né? E também o espaço Buon Vivere. Eu ativei esses dias aí o Instagram do espaço, sem o C cedilha, né? No Instagram, espaço Buon Vivere, tudo junto. Lá a gente coloca dicas de saúde mental, explica o que é psicanálise, e psicanálise integrada às terapias integrativas. Todos são bem-vindos.
Muito bem. E também, se quiser encontrar aí o Nando Garcia nas redes sociais, procure por @laços espirituais. Aí você vai ouvir podcast com várias entrevistas e você pode compartilhar isso aí, esses conteúdos aí. Inclusive, a Raquel nos deu entrevista no podcast Laços Espirituais. Muito bem, então vamos continuar aqui. O texto continua dizendo o seguinte: substitua aos poucos o mau hábito da reclamação pelo agradecimento, o da procrastinação pela ação, a insegurança pela confiança, e verá como sua vida melhorará em todos os sentidos. Você verá sua saúde melhorar e a prosperidade cada vez mais chegar em sua vida. Não é verdade? A gente fazer essa transformação, né, Rafael, de um lado, de um ponto para o outro O ponto, exercício né? é esse, né? É. É, verdade. O exercício é esse, é transitar. O nosso corpo, né, Nando, físico, que maravilha que é. Quando ele está doente, ele transita, né? Ele faz de tudo, ele briga ali contra as bactérias, contra os vírus, para ir para a saúde. O nosso estado mais harmonioso é esse, né? É a saúde que a gente pode ter, a felicidade que a gente pode ter, é o equilíbrio entre as coisas, né? Então, o nosso corpo, ele busca, ele precisa dessa linha que vai para lá e para cá, e para isso a gente precisa ajudar um pouquinho o sistema. Assim como a gente procura se exercitar, ter boa alimentação, criar ambiências para alimentação saudável no campo das linhas mentais é tão importante quanto, né? Então, eu costumo dizer que essa transição poxa, eu posso viver melhor, quando a ficha cai de um jeito tão simples, é simples, não tem nada de difícil isso, mas às vezes quando cai de uma forma tão simples, você fala, opa, peraí, não, eu estava na direção errada, você muda a velinha, pega o vento legal, o vento oportuno que te leva para o porto e vamos embora. E ali você troca então de companhia. Se você tinha companhia, como companhia o desespero, você passa a sentir paz e aí naturalmente você não quer mais voltar para aquele estágio. Você troca a companhia do medo não é que é pela certeza absoluta de que tudo vai dar certo, mas por uma confiança, uma construção, uma criação de uma confiança maior. Quando você entrega a tua vida ao Criador mesmo e sabe que o que vai vir concorre para o teu bem, né? Como Paulo disse, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. É uma frase que o doutor Adão Nonato sempre dizia, que eu vou levar para sempre no meu coração. E realmente concorre. Quando eu era a Raquel, que eu vou estar sempre em construção, mas aquela Raquel mais mimadinha, ouvia, antes mesmo de chegar aqui na rádio e TV, e estar aqui com vocês, né, Nando? Eu só ouvia o programa do Dr. Adão Nonato, porque eu tinha uns 10 mil programas aqui, graças a Deus, eu ouvia todos, e ele dizia, tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Eu falava, eu conversava com ele, né, pela rádio, falava, mas, doutora Adão, como, doutora Adão? Você não está vendo a dificuldade em que eu estou? E tudo concorria mesmo para eu acordar, para eu ir para frente. E aí, depois, quando eu decidi ser uma criatura menos mimada, menos vítima da sociedade e de tudo que acontece, as coisas começaram a fluir, as anacondas nervosas ficaram mais domesticadas dentro de mim, e aí eu pude sentir um chão mais gostoso para correr. Igual o seu filho, pegou, pedalou e, de repente, da Zona Norte ele foi parar na Zona Sul. Que aproveitamento incrível do dia dele, era o que ele quis fazer. É a liberdade que o espírito precisa desse espaço, que é a liberdade de ser, de fazer, de criar, de ficar bem. Não é natural a gente sentir tristeza o tempo todo. Não é natural a gente sentir perturbação o tempo todo. Desesperança muito menos, né? O problema disso é que passa a ser que a gente confia só a base das nossas esperanças só em Deus. Deus vai resolver, Deus isso, Deus aquilo, não. É o nosso treino, o nosso olhar para ver a beleza da criação como ele criou. É fantástico, Nando. Não que eu não seja ainda, não tenha minhas anacondas nervosas aqui, mimadas. Às vezes eu me pego, mas hoje já dá para andar com um pouquinho mais de observação, pelo menos. Isso é legal. Porque a reclamação cria, tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, cria um campo energético denso que impede que as coisas boas cheguem até você.
mina a sua saúde e cria a sensação de um cansaço mental gigantesco. Quantos de nós não tem esse cansaço mental, né? Então, direcione como quer que sua vida seja, né, Raquel? Nossa, é maravilhoso, você vê, né? A reclamação cria um campo energético denso, que dói, chega a doer, chega assim, colocar você para baixo, mina, suga com canudinho, né? E aí a gente se torna ranzinza. Aí quando você vê, quem é que gosta de estar perto de gente que reclama? As pessoas vão, sabe, deixando a gente de lado, né? Ao contrário disso, quando a gente está no agradecimento, no enaltecimento das coisas, na contemplação, da beleza de tudo, as boas pessoas chegam. Chegam pessoas que não falam de problemas, chegam pessoas que trazem solução. Como é gostoso você conversar com alguém e a conversa inteira ela só te dá boas ideias. Por exemplo, Raquel, você escreveu amarelinho, mas você já pensou em escrever outro? Assim, que te incentiva, que tira de você o melhor de você. Como é bom conversar com pessoas nutritivas, mas isso só acontece quando a gente se torna nutritivo igual. Esse é uma caminhada bem legal, né? O Edson Figueiredo, aqui comunicador da TV também, faz o programa Manhã Boa Nova com a Vanessinha de sexta-feira, a Vanessa Cavalcante. Ele deu um grande presente para mim. Ele fez uma palestra sobre o amarelinho lá no GEMB, né? No Centro Espírita GEMB. Que palestra! Foi interessante ver o olhar de outra pessoa falando sobre o amarelinho. Inclusive, se você que está aí é dirigente espírita, gostaria de levar, né, essa leitura, quiser fazer uma roda de conversa, estou à disposição, inclusive, para isso, porque eu acho que o objetivo desse trabalho aqui é realmente propor essas reflexões de bem viver. E foi maravilhoso, está até no YouTube, viu, Nando? Se vocês quiserem ver depois, colocar lá no YouTube, GEMB, 15 minutos de amor próprio. Foi um presente e tanto, né, para mim aqui. Muito legal. Bacana. O Edson, um abraço para o Edson, querido, saudades. Um beijão. Olha, então, termina aqui o texto, né? Já estamos chegando no final do programa. Produza energia positiva ao seu redor para que as coisas boas aconteçam. Lembre-se de que você é escultor da sua obra-prima, que é a sua vida. E aí aquela frase final grifada. Ame-se a ponto de fazer suas horas felizes, né, Raquel? E aí a gente vai encerrando aqui. Aí você faz essas suas considerações finais e as despedidas aí para os nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes. Claro. Ame-se a ponto de entender, de fazer com que as suas horas sejam felizes, né? Ame-se a ponto de fazer suas horas felizes. Que sejam muitas, multiplicadas assim ao infinito. Sua vida seja feliz, composta de momentos felizes. Que Deus abençoe a sua jornada. Nando, obrigada pela oportunidade. E continuemos aqui a nossa leitura, que está sendo muito bacana essa oportunidade, viu? Um beijo, até a próxima, se Deus quiser. E o próximo capítulo é o 12, hein? O próximo item. Então, tá bom. Muita paz aí, muita luz, né, para todos. Encontramos você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, no próximo programa Alvorada. E agora, Raquel, aquele nosso tradicional tchau, tchau aí. Tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.